Oi pessoal, meu nome é Isabela e esse daqui é o Medicina em 5 minutos. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Hoje eu vim falar sobre um assunto introdutório da anatomia, os planos e eixos anatômicos. Para que eles servem? Para facilitar o nosso estudo na anatomia, o corpo humano é delimitado por alguns planos e traçado por alguns eixos. Então eu trouxe aqui para ajudar a gente um corpo humano e eu vou começar falando dos planos de delimitação do corpo humano. Os planos de delimitação do corpo humano são os planos que tangenciam o corpo, ou seja, eles passam rente ao corpo humano e o conjunto deles forma uma caixa em volta desse corpo. Então, a gente tem vários planos de delimitação. Um deles a gente chama de plano ventral ou plano interior, porque o que acontece? Ele é um plano vertical que passa tangente ao ventre, então ele fica bem assim. E por causa disso, ele recebe o nome dele, plano ventral ou anterior, porque está anterior ao corpo. Outro plano vertical é o plano dorsal ou posterior, que ele tangencia o dorso e é posterior ao corpo humano, por isso o nome dele. Nós temos mais dois planos verticais, que passam nas laterais do corpo humano. Então, o plano lateral direito e o plano lateral esquerdo, que tangenciam as laterais do corpo humano. Nós temos mais dois planos de delimitação, mas esses outros dois são horizontais. Um deles vai passar rente, tangenciando a cabeça, e por isso a gente chama de plano cranial ou plano superior, porque está superior ao corpo ou do crânio. E o último plano, que também é horizontal, vai passar tangente aos pés, e por isso a gente chama de plano podálico ou plano inferior, podálico de pé, tá bom? Então, se a gente for pegar todos os planos que eu falei, vai ficar como se fosse uma caixa em volta desse corpo humano, como tá aqui na imagem aparecendo para vocês. Então, os planos de delimitação servem para a gente estudar o corpo humano no seu exterior. Quando a gente vai estudar o corpo humano em seu interior, a gente vai precisar abrir de alguma forma esse corpo humano. Então, a gente fala que tem os cortes, os planos de secção. Para isso, eu vou utilizar uma pera para mostrar os diferentes planos de secção, os diferentes cortes que a gente pode fazer em um corpo humano. Começando pelo plano mediano. Então, aqui a gente tem a pera, que simboliza o nosso corpo humano. Quando a gente corta no meio do corpo humano, dividindo o corpo em metades direita e esquerda, duas metades iguais, a gente fala que a gente tem o plano mediano. Então, ele vai dividir o corpo assim. Se eu tiver um plano de secção paralelo ao plano mediano, mas não exatamente ao meio, somente paralelo, um pouco mais para o lado, tanto para a direita ou para a esquerda, a gente chama de plano sagital. Então, ele vai ser um plano de secção vertical que divide o corpo em parte direita e esquerda, mas não mediano, tá bom? Dessa forma também. Para continuar, a gente pode dividir o corpo humano de outra forma, em uma parte anterior e uma parte posterior, dessa forma. Então, aqui, uma parte anterior e uma parte posterior. A gente chama esse plano de secção, esse corte, como plano frontal, porque ficou uma parte frontal. O último plano de secção que a gente tem é dividir o corpo humano em uma parte superior e uma parte inferior. Esse plano de secção, esse corte, a gente chama de plano transversal. Assim, uma parte superior e uma parte inferior. Se a gente for parar para pensar nesses dois últimos planos de secção que eu falei, a gente vai perceber que o plano frontal de secção, ele é paralelo
aos planos de delimitação anterior e posterior. E o plano de secção transversal é paralelo aos planos de delimitação superior e inferior. Quando eu falo que é paralelo, é que eles não se cruzam. Então, eu tenho plano de delimitação superior, o plano de delimitação inferior e o plano de secção transversal aqui paralelo a eles, tá bom? O último assunto que a gente estuda nessa introdução da anatomia são os eixos anatômicos, que são linhas imaginárias traçadas no corpo humano. O primeiro eixo anatômico é o eixo antero-posterior, que, como o próprio nome diz, ele é um eixo que vai da direção anterior para posterior, então ele fica assim. Se a gente for pegar o plano de delimitação frontal, ele é perpendicular a esse plano, ou seja, ele vai formar 90 graus aqui com o plano de delimitação frontal. Então, eu coloquei aqui para vocês verem o eixo antero-posterior, que vai da direção anterior para posterior. Outro eixo anatômico é o eixo crânio-caudal, também chamado de eixo longitudinal. Como o nome diz, ele vai do crânio até a cauda, até os nossos pés. Então, ele é assim, perpendicular ao plano transversal. Então, lembrando que a gente tem um plano de secção transversal aqui, que ele corta o nosso corpo humano em metades superior e inferior, e esse eixo crânio-caudal vai ser perpendicular a esse plano. Ó, pessoal, então aqui o nosso corpo humano já tá com o eixo anatômico antero-posterior, que vai em direção anterior para posterior, e crânio-caudal ou longitudinal. O último eixo anatômico que a gente tem é o eixo látero-lateral, que, como o nome também diz, vai de lateral até a outra lateral. Então, ele vai ficar aqui, perpendicular ao plano sagital. Lembrando que o plano sagital é um plano de secção paralela ao plano de secção mediano. Então, ele fica dividindo o corpo em metades direita e esquerda aqui. E o eixo látero-lateral fica perpendicular a ele. E aqui, como vocês podem ver, o nosso corpo humano com todos os 3 eixos anatômicos. Em vermelho, o eixo antero-posterior, em verde, o eixo crânio-caudal e em azul, o eixo látero-lateral. Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória e ajudem vocês e seus colegas a estudarem, a darem início aí para essa nova fase de anatomia e tudo certinho. E até a próxima!